A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 214º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura todo o capítulo de Naum, a visão panorâmica do livro. O livro de Naum consiste numa série de 3 profecias distintas contra a Síria, especialmente contra Nínive, sua capital. As 3 profecias correspondem aos 3 capítulos do livro. O capítulo 1 contém uma descrição clara e marcante da natureza de Deus, especialmente de sua ira, justiça e poder, que tornam inevitável a condenação dos ímpios em geral e a destruição de Nínive em particular. O capítulo 2 prediz a condenação iminente de Nínive e descreve em linguagem vívida como se daria o juízo divino. O capítulo 3 alista de modo breve os pecados de Nínive, declarando que Deus é justo no seu juízo, e termina com o quadro do julgamento já executado. A inspiração do dia, a natureza de Deus e seu juízo. Vaticínio a respeito da queda de Nínive e razões da queda de Nínive. No capítulo 1, versículo 1, Nínive, Naum, profetizando entre 663 a 212 a.C., prediz a queda de Nínive, capital da Assíria. Mais de 100 anos antes, Nínive havia se arrependido diante da pregação de Jonas, mas os seus habitantes acabaram por voltar à idolatria, crueldade e opressão. Os assírios já tinham conquistado o reino do norte, Israel, e agora despojavam parte de Judá. Naum consola o povo de Deus, declarando que o Senhor destruiria os filhos da Assíria. A queda de Nínive ocorreu em 612 a.C., quando foi conquistada por uma coalizão dos babilônios, Medo e Citas. No versículo 2 destaca: o Senhor é zeloso, toma vingança. Zeloso é usado aqui para destacar o zelo do Senhor pela proteção de seu povo. Ele se vigiará daqueles que se opuserem à sua palavra, ao seu reino. Ele lhes dará a justa paga por sua hostilidade e seus pecados. No versículo 3 destaca: o Senhor é tardio em irar-se. Deus concede aos pecadores tempo para que se arrependam, mas há limites à sua bondade e paciência. Os que persistem na iniquidade acabarão com objetos da ira divina. No versículo 9 destaca: o que pensais vós contra o Senhor? Os assírios tramavam destruir Jerusalém e Judá, mas Deus não permitiria que tais planos fossem executados. No versículo 15 destaco boas novas. Este trecho forma um paralelo com Isaías 52, versículo 7. Primeiro, as boas novas a Judá eram de que os assírios seriam completamente destruídos, de maneira que já não poderiam atacar as cidades judaicas. Segundo, semelhantemente aos pregadores do Novo Testamento, levam as boas novas de libertação do poder de Satanás mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, versículo 15. No tempo determinado serão completamente destruído o pecado, a enfermidade, a tristeza, o mundo e o próprio Satanás. No capítulo 2 destaca os versículos 1 a 13. O destruidor. Este capítulo prediz pormenorizadamente o ataque contra Nínive e a destruição da cidade pela coalizão babilônica em 612 a.C. No versículo 3 destaco os escudos dos seus valentes. A aparência dos atacantes seria terrível. No versículo 5 destaco: este se lembrará. Este é provavelmente o rei da Síria, conclamando seus soldados a resistirem aos ataques.
No versículo 6 destacam as portas do rio. As portas ou barreiras representavam as águas do rio Cózer, que atravessava a cidade. Elas podem ter sido fechadas a fim de represar um grande volume de água que, em seguida, foi lançado pelos atacantes contra os muros de Nínive, a fim de derrubá-los. No versículo 8 destaco, elas, porém, fogem. Muitas pessoas fugiram de Nínive com as águas que transbordaram de um tanque. Nos versículos 11 e 12 destaco o covil dos leões. Os assírios haviam despojado sem misericórdia a outras nações, tal como o leão ataca e mata sua presa. Agiam sem compaixão, agora eles mesmos seriam despojados e massacrados. Jesus aludiu a este princípio ao declarar: todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. No versículo 13 destaco: eu estou contra ti. O próprio Deus colocou-se contra Nínive. A brutalidade, crueldade e as atrocidades dos ninivitas eram de tal monta que o Todo-Poderoso lhe fez guerra. Já não havia mais oportunidade para o arrependimento. Agora receberiam o suplício e a desgraça que os seus atos requeriam. E por fim, o capítulo 3. Destaca o versículo 1, cidade ensanguentada. Nínive é chamada ensanguentada, pois havia massacrado a vários povos e nações. No versículo 4 destaco meretriz e feitiçaria. O pecado não existia de maneira isolada. Os assírios eram não somente cruéis, mas também extremamente imorais. Primeiro, externamente, Nínive parecia atraente, mas internamente achava-se repleta de prostituição ritual e de imoralidades. A cidade também estava entregue à bruxaria, à magia negra e ao espiritismo. Os demônios e espíritos malignos controlavam a vida de seus cidadãos. Segundo, fica claro o relacionamento entre ambos os elementos. Os que se entregam ao pecado e à moralidade estão franqueando a sua vida ao controle dos espíritos demoníacos. No versículo 5 destaco: estou contra ti. Por causa dos grandes pecados de Nínive, o próprio Deus se encarregaria de desmascarar a depravação dos cidadãos e os destruiria. Nenhum poder na terra há de proteger a nação contra a qual Deus voltou o seu rosto. Quando o pecado alcança determinado nível na sociedade, Deus envergonha o povo, derrubando todos os meios coibitores, e a sociedade acaba por desmoronar-se. No versículo 8 destaco: és tu melhor do que Noamon. Se Nínive pensava ser invencível, devia lembrar-se de como Deus derrubara outras grandes cidades, tais como Noamon, Tebas, no Egito, conquistada pelos próprios assírios em 663 a.C. Por fim, o versículo 19. Não há cura. Nínive seria destruída e nunca mais reedificada. Depois de sua queda em 612 a.C., tornou-se ela covil aos animais e às aves. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.